Nós vivemos em uma distopia, utopia, distopia, enfim. Qual a diferença entre uma e outra? Eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, e no vídeo de hoje vamos comparar dois romances e mostrar porque uma é um romance distópico e a outra é, no mínimo, uma utopia questionável e brasileira. Vem comigo! Olá, literários e literárias, eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, ou listasliterárias.com, com as listas mais divertidas, criativas, originais e diferentes aí da internet brasileira. E esse aqui é o meu canal no YouTube, desde já eu convido para você, se inscreve aí no canal, vai ter bastante conteúdo ao longo do ano para vocês. Também se inscreve porque a gente vai trazer questões bem diferentes e discutíveis aí sobre a nossa literatura brasileira. E, além disso, também deixa o joinha no vídeo se você gostou ou curtiu. O vídeo de hoje nós vamos debater, problematizar e discutir, afinal, o que é uma distopia e o que é uma utopia. E vamos fazer essa discussão a partir da leitura de dois livros, né, que eu realizei. Um deles bastante polêmico, O Presidente Negro, do escritor brasileiro Monteiro Lobato, né? Vocês vão ver os dados aqui do lado, vou colocar para vocês, que eu não estou com o livro, fiz um livro de leitura de biblioteca, porque há um bom tempo eu queria ler isto que nós vamos observar e encontrar na internet, inclusive, se você colocar lá Distopia Monteiro Lobato ou Distopia Presidente Negro, vai ter várias referências, inclusive com estudos acadêmicos publicados em revistas acadêmicas relacionadas à literatura, relacionando aí a obra de Monteiro Lobato com o gênero distópico. Mas será mesmo que o Presidente Negro é uma distopia? Este é um levantamento, uma discussão e uma problematização que nós vamos trazer nesse vídeo e já desde já vamos afirmando, o Presidente Negro não se trata de uma distopia, bem pelo contrário, ele é uma utopia, uma complicada, questionável e, de certo modo, nefasta utopia brasileira, utopia de um Monteiro Lobato, que não vão sequer adentrar aqui os elementos envolvendo ao racismo que se é discutida na obra do autor, mas especificamente analisar a obra O Presidente Negro, né, para fazer essa discussão com vocês e nós também tomar esse bastante cuidado em compreender e até perceber, mas enfim, o que é uma distopia e que é uma utopia. Lembrando que, né, o próprio termo da utopia, de utopos, de um lugar idealizado, às vezes não, inclusive existente na prática, né, que vem lá com a obra do Thomas Moros, lá de 1500 e algum biquinho, né, que ele descreve para a sua época uma sociedade ideal, uma sociedade próxima da perfeição, e daí o termo utopia, que foi se espalhando e se consolidou entre nós, né, e existem várias obras utópicas, aliás, lá no Listas Literárias, vocês vão encontrar tanto listas com romances utópicos quanto com romances distópicos. Mas, enfim, esta noção, inicialmente, deve se ter muito clara, né? Que a utopia é essa busca pela perfeição, é a descrição de uma sociedade que, para a sua época ou para o ideário de seus autores, é aquele ideal a ser procurado. E aí, aqui a gente já começa a construir alguns elementos problemáticos para dizer que o Presidente Negro do Monteiro Lobato trata-se de uma distopia. Mas vejamos aqui, de vez em quando eu me socorro aqui com as minhas anotações, né? O livro foi publicado ali originalmente em 1926, então O Presidente Negro, ele tinha por título inicial aí, né, O Choque, Romance do Choque das Raças na América do ano de 2228. Por isso que, independente dessa discussão utopia e distopia, né, nós temos aqui uma ficção científica produzida pelo autor brasileiro Monteiro Lobato, que, diga-se de curiosidade, é o seu romance publicado. O Monteiro Lobato com seus contos, né, e aí alguns romances mais juvenis e infanto-juvenis. Em termos adultos, este é o seu único romance, e aí já tem um significado muito forte e importante. E neste romance do Monteiro Lobato, então, ele tem esta viagem para o futuro. Ele não tem um DeLorean, ele não tem uma máquina do tempo como a da H.G. Wells, mas ele cria ali um instrumento por viroscópio, né, que é por qual o seu protagonista, o seu narrador, o Ayrton Lobo, vai
observar este futuro do ano de 2228 e lá se dá a primeira eleição aí de um presidente negro norte-americano, e aí ele vai tratar deste choque das raças dentro deste termo impregnado ao seu imaginário, enquanto a nossa divisão por raças e não por etnias, né? E aí já é um elemento muito forte. A questão do próprio feminismo vai ser tratada no livro, que não vai caber aqui nesta discussão, pelo menos neste vídeo. Mas o Monteiro Lobato, a partir do seu narrador protagonista, que é quem narra a história estando no passado, olhando para esse seu futuro, vai observando como se dá, então, o ano de 2228. E aí, enfim, este ano de 2228, olhado por esse porviroscópio, ele se trata de uma distopia, de fato. O autor, ele apresenta isto dentro de um sentido negativo, ele apresenta a história como se dá, questionando este novo mundo e colocando ele como um pesadelo, e aí a gente começa a entrar aí, mas enfim, o que é uma distopia, né? A distopia, especialmente a partir da década de 30 e também de 20, e a gente tem alguns pilares muito fortes aí da narrativa e da literatura distópica. O Nós, do Russo Zamyatin, né, que é sempre citado um grande exemplo. Depois, lá em 1949, nós vamos ter o George Orwell com 1984, que também é citado como outro grande exemplo. E depois a gente vai ter lá nos anos 50, Fahrenheit 451, que também está aí o quarteto mágico, digamos assim, né, que formam o quarteto das distopias sempre necessárias para a leitura em termos de literatura global, junto com uma obra que nós vamos aqui então traçar esta perspectiva, essa discussão e reflexão sobre distopia ou utopia na obra do Monteiro Lobato, que é a obra que vocês viram ali no início do nosso vídeo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que esta sim um primor da narrativa distópica. E aí, apresentando algumas diferenças e similaridades com o Monteiro Lobato, nós vamos discutir por que uma sim é distopia e outra não, ok? Então vamos lá. E aí, dentro desse nosso processo da nossa reflexão e interpretação, que você pode concordar ou não, você pode discutir aqui embaixo nos comentários. Eu vou tentar depois, a partir das reflexões de vocês também, ir abordando a respeito dos comentários sobre distopia e utopia. Aliás, vou deixar aqui o link para um dossiê sobre narrativas distópicas que eu tive a oportunidade de participar com a revista acadêmica Literatura e Autoritarismo, né, que nós selecionamos alguns trabalhos e organizamos algumas publicações relacionadas ao gênero distópico. Para você dar uma olhada, eu vou deixar depois aqui também na publicação aqui do perfil. Mas e por que eu digo isso? No livro Presidente Negro, da edição da Globo Livros, que eu li, que eu apresentei a capa ali adiante, tem um texto que é de Vladimir Saqueta, né? Que ele vai colocar a questão do talento visionário da obra do Monteiro Lobato. E aí, quando se dá aquela passada de pano geral, quando se dá aquela falada geral do Monteiro Lobato e dos seus problemas da questão do racismo, o Saqueta vai colocar justamente permeada pelos valores da década de 20. Mas observemos bem, entre 1926 e os anos 30, quando é publicado Admirável Mundo Novo, são obras extremamente contemporâneas uma das outras. E aí, aqui eu digo isso e reforço isso, vocês também vão ter lá no Listas Literárias, tem tanta resenha de Admirável Mundo Novo, quanto de O Presidente Negro, mas é importante a gente ter isso em mente, que quando vai se questionar a problemática presente na obra do Monteiro Lobato, especialmente os tons racistas da política que ele impregna lá em Um Presidente Negro, né, vai se colocar a questão dos valores de sua época. Espera lá, meu amigo, minha amiga, valores de uma época em que alguns autores já estão questionando esses valores. E aí, aqui, por ser contemporâneo, Admirável Mundo Novo é um ótimo exercício de comparativo para com a obra do Monteiro Lobato e ver realmente aí essas distinções e quais os caminhos uma e outra seguem.
Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é um livro que, sem dúvida alguma, em algum momento da nossa vida nós precisamos ler, e ele é a base para as muitas discussões e obras, inclusive do nosso contemporâneo. E aí, para quem curte ficção científica no cinema, por exemplo, Matrix, né, a Matrix vai beber muito, né, nesse tipo de fonte, por exemplo, que é o Admirável Mundo Novo do Huxley. E ele foi publicado em 1962. Eu tenho esta edição aqui da Biblioteca Azul, da Editora Globo, que é um belo livro, né? Foi uma das minhas compras de um desses natais aí da vida, porque há algum tempo eu precisava ler esta obra. E o Admirável Mundo Novo, ele é uma leitura necessária, inclusive, para nós entendermos o tempo de hoje, como também o seu próprio tempo, né? Até porque é importante a gente pensar que a ficção científica, do mesmo modo que ela mira um futuro, né, ela também está falando do seu próprio tempo. E aqui, entrando rapidamente no Admirável Mundo Novo, então nós temos um mundo aproximado de uma perfeição, de uma nova sociedade estabelecida por castas, né, em que a genética vai ser fundamental, porque estas castas são estabelecidas a partir do próprio processo genético. A instituição, não há aquela instituição chamada família, é o Estado global, o Estado, né, único, que vai acabar sendo responsável pela não procriação, porque nós humanos, dentro do Admirável Mundo Novo, né, nós somos criados a partir de laboratórios, cada qual dentro da sua casta, né, com a sua genética pré-estabelecida. O livro se passa tantos anos depois de Ford, e aqui um elemento muito interessante para a gente comparar já as duas obras. Tanto Admirável Mundo Novo como O Presidente Negro tem a figura de Henry Ford, a relevância que ele teve para o processo da própria construção do imaginário industrial, social e cultural do nosso mundo a partir da modernidade, né? O seu ideário. E o Admirável Mundo Novo, ele vai constituir o seu futuro em X anos depois de Ford, enquanto na narrativa do Ayrton Lobo, lá o narrador protagonista de O Presidente Negro, ele seguidamente vai estar citando Henry Ford e as maravilhas da ideia e do ideário do seu Henry Ford. E aqui a gente já vai ver essa distinção entre um e outro. O Ayrton Lobo tem em Henry Ford alguém de alta conta, cuja ideia revolucionária tem que ser aplicada sobre a sociedade. Enquanto no Admirável Mundo Novo, ainda que os anos se deem pós-Ford, não significa que uma concordância com esse ideário, mas justamente uma colocação crítica sobre este funcionamento do mundo a partir de Henry Ford. Tanto que o livro, O Admirável Mundo Novo, ele começa com uma visita a uma fábrica, um chão de fábrica, onde os seres humanos são produzidos dentro de uma linha de produção à la Henry Ford, né? A sociedade passa a ser construída a partir destes princípios, ao mesmo tempo que se tem uma liberdade hedonista ao máximo, à diversão e aos prazeres, obviamente, aí dependendo da sua casta. E aí o Admirável Mundo Novo, do Huxley, ele passa a ser considerado aí uma das principais obras distópicas. Mas, enfim, o que vem ser uma distopia? E aí a gente começa a construir alguns elementos para comparação e distinção. É preciso que a gente considere que a distopia, aliás, muito mais que as distopias contemporâneas, já nem tão contemporâneas assim como Jogos Vorazes, Maze Runner, entre outras, que inclusive o Adam Roberts, que é um pesquisador da ficção científica, vai chamar de distopia brandas ou brandas distopia, né? As distopias originais da década de 20 e de 30, e vejam bem, a década de 20 e 30 representa a ascensão e a degradação do mundo ao máximo dos horrores vivenciados pelas sociedades contemporâneas aí, a partir da modernidade, né? Então, essas obras estão impregnadas por esses rumores, por esses ventos da tragédia humana que se constitui aí, especialmente a década de 30 e aí a década de 40. Então, toda a obra distópica ela vai trazer estes elementos
estes momentos de um mundo extremamente autoritário, e estas obras vão colocar em discussão e em xeque este próprio autoritarismo e essas ideias autoritárias que vigoram então. E aí, justamente por isso, que por um bom tempo elas foram chamadas de utopias negativas, porque elas vão trazer um aspecto negativo da utopia. E a sedução da narrativa, ela se dá justamente no momento que este mundo aparentemente perfeito, que é o admirável mundo novo, né? Este mundo de perfeições, de uma evolução máxima, o leitor, a partir do trabalho do autor, vai questionando se isso de fato é a perfeição, se isso de fato é uma utopia, tanto que, como eu falei antes, vão sendo chamadas de início pelo termo de utopias negativas, até chegar à nomenclatura do termo distópico, distopia, né, para representar a antítese de uma utopia. E ela é a antítese justamente porque, a despeito da aparência, e o Aldo Huxley nos escreve um mundo aparentemente perfeito, aparentemente evoluído, né, o ideal de sociedade construída em seu futuro, aparentemente distópico, que vai sendo dotado de cores distópicas a partir de um olhar negativo. E essa é uma diferença basilar entre a obra de Huxley e O Presidente Negro. E eu digo isso por quê? E por que é um erro ficar comentando e dizendo que O Presidente Negro do Monteiro Lobato é uma distopia? Porque a intenção de ambos os autores é extremamente contrária. O Huxley constrói um mundo perfeito, aparentemente perfeito, mas dentro da própria narrativa, especialmente a partir de John Selvagem, porque é os selvagens que não estão imersos nesse grupo, neste mundo perfeito, né? Extremamente evoluído, só de diversão e tudo mais, né? Ele vai trazer pontos de inflexão, de questionamento. E aí é um dado que toda distopia vai ter. Porque para alguém ou para dentro do processo da narrativa, aquele mundo aparentemente perfeito, aquele mundo da perfeição, aquela utopia, aquela busca do ser realizável, ela vai se constituindo então enquanto pesadelo. Há uma cisão com o modelo apresentado. De algum modo, o leitor perceberá na leitura da narrativa que há uma cisão. O admirável mundo novo, na verdade, deixa de ser a utopia, e com esses tons negativos que vai se dando a este sistema político e social, vai indo da utopia negativa até ser chamado de distopia. E há formas que os autores, em cada distopia, passam a colocar isso. Há um momento de inflexão, há um momento em que se produz uma determinada dialética em que o leitor passa a observar de que aquele modelo, na verdade, não é o sonho, é o pesadelo. Aliás, a ideia de um pesadelo sem fim, a ideia de um pesadelo do qual nos livramos, é essencial para a distopia, especialmente para a distopia canônica e para a distopia clássica, como a gente viu neste quarteto aqui, Nós, do Zamiatin, Admirável Mundo Novo, do Huxley, ou o 1984, do George Orwell, ou também aí o Fahrenheit 451, do Bradbury, né? Em todos eles a gente vai ter um elemento de inflexão, de questionamento sobre esta aparente perfeição, desta aparente utopia. E a partir disto, se criando esta dialética que problematiza esta tal perfeição, esta tal utopia, há o surgimento do gênero distópico. E aqui há um elemento que, ainda que o Monteiro Lobato olhe para o futuro, ainda que ele fale do futuro que para nós hoje no presente é uma distopia, porque sim, para nós leitores, eu imagino, quer dizer, nem para todos os leitores, tem uma galerinha aí ultimamente neste nosso mundo contemporâneo, né, que até nem vou comentar, talvez seja a perfeição de universo para eles, mas para nós leitores conscientes e críticos, o mundo estabelecido ali em O Presidente Negro, ele se estabelece enquanto distopia,
mas é uma distopia só para nós. Não para o gênero da narrativa e tampouco para o seu autor e tampouco para o seu narrador. Por quê? Porque o Presidente Negro é uma utopia. Ele é a utopia de Monteiro Lobato, uma utopia que dialoga sim com a sua década. De fato, né? A década de 20, de 30, dentro deste racismo nacional presente no Brasil, que inclusive logo depois, ali mais adiante, quando Getúlio Vargas ascende ao poder, vai ter as tentativas de branqueamento da sociedade brasileira, porque tanto Getúlio Vargas ali na frente, tanto quanto Monteiro Lobato, estão fortemente impregnados por uma pseudociência chamada eugenia. E em nenhum momento da narrativa do Monteiro Lobato ele vai questionar, ele vai construir uma inflexão. O Ayrton Lobo vai se questionar daquele futuro enquanto um aspecto negativo. Pelo contrário, é a utopia que ele observa pelo porviroscópio. É o desejo do realizável, e isso com a concordância da narrativa, entre aspas, do autor ou do próprio narrador, diferentemente das distopias clássicas e canônicas, onde vai existir aí um ponto de inflexão, que vai existir um questionamento sobre quanto à aparente perfeição daquele sistema vigente social. Em O Presidente Negro, a concordância é plena, a adesão do narrador e da narrativa, e isso é importante. Nós temos que considerar na avaliação a adesão da narrativa. É óbvio que o leitor hoje, preparado, mais eloquente, mais erudito, ele está pronto para uma leitura dessa do Presidente Negro e observar, opa, isso daqui é uma porcaria, isso daqui não faz sentido, isto para o meu presente é distópico, mas não o é para a narrativa, não o é para o romance de Monteiro Lobato, porque ali ele vai defender, ele vai apresentar por meio do seu porviroscópio a tese que tanto o encanta, que é da eugenia. E isso fica muito bem claro no presente. Do lamento de ainda não viver este presente de 2028, onde a gente poderia, entre aspas, dizer, se estabelece uma solução final ao problema das raças. Sim, porque os vieses nazistas presentes na tese da eugenia e do romance do Monteiro Lobato acabam sendo, então, muito fortes. Nesse sentido, é uma extrema bobagem ficar dizendo que o Presidente Negro de Monteiro Lobato é uma distopia, porque não há nenhum tom negativo na obra. Este futuro olhado a partir de um mecanismo estranho, que é o porviroscópio, aliás, muito nacional, né, este nome porviroscópio, aliás, que é bem curioso e até é divertido nesse sentido, mas não há uma inflexão enquanto esta realidade ser uma peça negativa, uma utopia negativa, uma distopia. Pelo contrário, é o Utopos que procura Monteiro Lobato por meio do porviroscópio, é a utopia que ele enxerga, diferentemente do Aldous Huxley com Admirável Mundo Novo, em que há N situações de inflexões ao próprio momento em que John Selvagem clama pelo desejo de não habitar aquele admirável mundo louco. Admirável Mundo Louco é bom, né? Mas como eu estou falando diretamente aqui, sem muitas edições, tá? Vamos deixar assim. Mas deixa Admirável Mundo Novo. John Selvagem, ele vai fazer essas inflexões. Ele vai questionar esta aparente perfeição. Assim como o Winston Smith ou a Julie em 1984 traz um ponto de inflexão. Assim como em Fahrenheit 451 o Montag, né, vai se voltar contra o sistema autoritário do qual é a sua sociedade, e aí vai trazer este elemento distópico, assim como no Nós do Zamiatin, as personagens vão estar dentro de um processo de questionamento daquela aparente perfeição da sua sociedade vigente, o que não ocorre em Monteiro Lobato, de modo que
Aqui, ainda que o vídeo, né, para o vídeo não ficar muito longo, e eu até já falei demais, mas trazendo algumas discussões e provocações aqui, nós observarmos bem e tomarmos muito cuidado em compreender essas distinções entre a distopia e a utopia. Isso também tem muito de parte do próprio procedimento dos leitores, né? O leitor, sim, ele acaba atribuindo significados a uma determinada obra, mas isso não é pleno. Nós não podemos estabelecer aí que uma utopia, e claramente uma utopia no caso do livro do Monteiro Lobato, seja uma utopia, pelo simples fato de que para nós o mundo que ele descreve é distópico. É distópico. Mas é a utopia do Lobato, e a utopia, na verdade, de muita gente aí, né? O nosso momento presente traz um pouco desses ódios aí que encabeçam o tipo de prática e o tipo de utopia proposta por Monteiro Lobato e o presidente negro, que é da eugenia. Obviamente não se encerra toda a discussão com esse vídeo, comentem aí, concordem, discordem, né? Mas, enfim, aqueles mais relevantes, né? Porque a gente sempre sabe que pode ter um outro falando alguma bobagem no sentido de hater ou de discordar e tudo mais, mas eu vou procurar discutir aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links e materiais que embasam essa discussão e essa análise e essa reflexão, e também aí vou deixando o link com a resenha dos 2 livros que tem lá no listasliterárias.com. Então eu espero que vocês tenham gostado desse debate, dessa discussão, dessa conversa que eu tenho me proposto a fazer aqui com maior regularidade aqui no meu canal no YouTube, né? E até a próxima vez aí, deixem dicas, sugestões também para os próximos vídeos. E se você curtiu, né, se você achou interessante essa discussão, não se esquece, vai lá, se inscreve no canal também e deixa o seu joinha. Um grande abraço e até a próxima!